Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área mais uma vez para responder as perguntas que vocês deixam aí nos comentários com a hashtag Caixa Postal. São muitas perguntas que vocês estão mandando, tive até um trabalhão aqui para tentar organizar e é por isso que eu vou responder em blocos agora. Vou responder várias perguntas sobre o mesmo tema, tudo de uma vez só. E o tema escolhido para hoje é o que vocês mais comentam aí, é falar das eleições do Vasco, né? Tá chegando dia 7 de novembro, é super decisivo pro futuro do Vasco, né? Então é normal que seja um assunto aí que gere tanto debate. E vamos então lá, vamos responder as perguntas de vocês sobre o assunto. Vamos começar então aí com o Márcio Araújo, que pergunta: quem você acha que está mais cotado para ganhar a eleição para presidente do Vasco? Minha dúvida é quem está com mais chances de ser presidente. Márcio, difícil de falar, difícil de dar aqui uma opinião concreta sobre como andam as eleições do Vasco, porque é complicado de fazer uma pesquisa com os eleitores do Vasco, né? O próprio clube ali dentro, os candidatos brigam para saber quem tem condições de voto, quanto mais o cara que quiser pesquisar ter essas listas na mão, né? Fora isso, as pesquisas, elas são muitas vezes patrocinadas pelos próprios candidatos, então quer dizer, elas são sempre enviesadas para quem contratou a pesquisa, né? Então é complicado. Isso tudo posto, eu acho que a gente pode ter uma ideia mais ou menos de para onde essa eleição se encaminha. Segue meu raciocínio. As pesquisas que têm saído aí, independente de qual candidato tenha promovido, sempre estão botando o Eurico Miranda na frente. Cada candidato põe ali a sua pesquisa, né? Os outros, no caso, o Brant, o Horta, o Campelo, mostrando eles bem e mostrando eles como os possíveis melhores candidatos para derrubar o Eurico. Mas os três admitem que o Eurico está na frente. Se a gente considerar ainda toda a questão aí da validade da lista de sócios, né, que está se discutindo mais uma vez no Vasco, de que teria morto na lista de sócios, morto vindo votar, cara que está inadimplente, flamenguista, aquelas discussões que toda eleição do Vasco tem e que não deve ser boato, porque já teve até a eleição do Vasco cancelada por conta dessas coisas, levando ainda mais isso em conta, dá para dizer que o favorito, e eu diria até que é o franco favorito, para vencer as eleições do Vasco esse ano, é mesmo o Eurico Miranda. Carlos Otávio quer saber: Felipe, fale mais sobre nossas eleições e o processo de fusão das chapas. Carlos, o processo de fusão das chapas não está acontecendo, né? Se você tivesse me perguntado isso há um mês atrás, eu daria certeza de que a oposição ia se unir, né? Principalmente o Brant e o Campelo. Eu acreditava muito que os dois iam se juntar numa chapa única, porque eles defendem posições bem parecidas, e até tinha esperança de que o Horta também se juntasse numa coligação gigante aí para derrubar o Eurico. Só que o que a gente tem visto de um mês para cá não só as chapas não se aproximando, como se afastando, né? Fora o Otto Carvalho aí que se juntou com o Fernando Horta, as outras ficam uma dando indiretinha para outra, gerando mais animosidade em vez de gerar aproximação. O Campelo já mandou várias mensagenzinhas na internet dando indireta aí pro Júlio Brandt, que o Júlio Brandt tem que se unir com ele. O Júlio Brandt já falou que não se une com o Horta, porque o Horta e o Eurico é tudo a mesma coisa. Então o que dá para dizer hoje aí, faltando poucos dias para a eleição, é que essa união das oposições para tentar derrubar o Eurico Miranda, que a grande maioria da torcida vascaína tanto torce para acontecer, está em cima do telhado. Está complicado de acontecer. O Thiago Schultz pergunta: Felipe, você acha que a oposição tem alguma chance de ganhar as eleições, sendo que está toda dividida? Respondendo curto e grosso: não, é muito difícil. Que nem eu já comentei aqui, pelo que as pesquisas indicam, o Eurico Miranda ainda vem muito forte. A base eleitora do Vasco, que o Eurico Miranda sabiamente, assim que assumiu, reduziu apenas para os sócios proprietários, né? Voltou a ser só os sócios proprietários, então nem quem é sócio torcedor pode votar. E aí é uma galera muito próxima do Eurico, todos os beneméritos e sócios lá, os velhinhos de velha guarda, já convivem aí há 40 anos com o Eurico, deixam ele com uma base muito forte e realmente eu acho que só com a união de todo mundo que é contra o Eurico lá dentro do clube é que a gente pode conseguir interromper esse processo aí de reeleição dele. Que nem eu já expliquei na pergunta do Carlos, essa união
tá cada vez mais complicada, parece cada vez mais complicada, mas se a gente quiser se agarrar alguma esperança aí, pode ser que os candidatos estejam fazendo ali o jogo do pisca, né? O jogo de ver quem pisca primeiro. Então os três batendo no peito aí, dizendo que não vão desistir, que eles são os melhores, para ver se os outros compram a ideia e embarcam na dele. E aí pode ser que quando a gente entrar na reta final mesmo da eleição ali, na semana anterior à eleição, um deles resolva se juntar ao outro, um terceiro desista da candidatura, abra mão, né? Fala assim, não vou me unir com vocês, mas também não vou mais me candidatar para que os meus eleitores votem aí quem eles acharem melhor. É comum acontecer isso, assim, nas vésperas das eleições, ter chapa desistindo de concorrer, ou então se unindo a outras. Pode ocorrer de novo nessa agora, né? Quem sabe? Vamos nos agarrar a isso aí, porque com as chapas divididas, pelo cenário que eu tenho lido aí, pelo que eu tenho lido e ouvido, eu acho muito difícil da oposição vencer. O Mr. Jonathan Freire pergunta aqui, Felipe, a eleição da presidência do Vasco acontece em 7 de novembro, porém a posse do novo candidato só acontece no dia 18 de janeiro, dia da estreia do Carioca. Como vai ser feito esse planejamento? Estou preocupado, hein? O planejamento dá para ser feito, porque a partir do momento que ele está eleito, né, que o candidato estiver eleito e tem a garantia, a certeza de que vai assumir a presidência do Vasco, ele já pode começar o planejamento com a diretoria dele, já pode iniciar contatos mais sólidos aí com patrocinadores, parceiros, porque ele sabe, né, não precisa estar sentado na cadeira da presidência para já ir firmando esses acordos. Quando assumir lá, no dia, assina e tá fechado, né? E isso aqui da nova diretoria assumir o clube no dia da estreia do campeonato, eu não li em nenhum lugar, eu acho estranho. Assumir no dia que o Vasco começa a jogar, realmente acho estranho. Aí realmente fica complicado, né? De você fechar contrato, tem pré-temporada ainda, tudo para definir. Aí parece um pouco em cima. Mas eu acho que não, acho que assume antes, assume lá no começo de janeiro, e aí precisa de pouco tempo. Com tudo já acertado por fora, assumiu, já pode ir anunciando os primeiros reforços, os primeiros patrocinadores, se a coisa já estiver mesmo encaminhada. O que me preocupa mais numa transição do Eurico aí para algum candidato da oposição é, uma vez que ele já sabe que perdeu, mas ainda está lá no comando do clube, preparar umas armadilhas aí, que nem ele fez na época do Dinamite, que é reconhecer uma dívida gigantesca com o Romário, aumentar o valor lá da multa rescisória do técnico, sabe? Dá para fazer ali deixar umas armadilhas ali, uns campos minados na administração, isso realmente pode acontecer. Mas aí cabe à nova diretoria que vai assumir já ficar de olho nesses lances e tentar marcar em cima mesmo, né, para que essas coisas não aconteçam. E o próprio Mr. Jonathan Freire e também o Isaac CRVG e o Matheus Castro estão querendo saber aí da proposta do Júlio Brandt, de um novo CT, de um novo estádio, o que eu acho da proposta, se eu acho que pode mesmo acontecer. Eu acho que, principalmente, o CT tem que sair do papel, né? Porque, dependente de quem ganhe, mesmo que o Eurico fique, o Vasco vai precisar de um CT agora, porque a CBF desceu uma portaria aí falando que a partir de 2019, clube que não tiver um CT não vai poder disputar a Série A do campeonato. Então o Vasco vai ter que se virar aí para tirar um CT que ele teve aí uns 40 anos para arrumar, não arrumou, vai ter que arrumar agora à força, porque a CBF desceu essa portaria aí. E aí, para você partir para a solução mais simples, né, que é alugar um CT, fazer que nem na época do Dinamite lá, quando a gente alugou o Vasco Barra, né? Melhor do que isso, que é a solução mais fácil, seria construir um CT, porque aí a gente já tem o nosso CT definitivo, não corre o risco de daqui para frente estar devendo aluguel, não sei o que lá, perde o CT, volta a ter que entrar em São Januário, com essa lei nova, como é que fica? Então, eu acho que pelo menos o CT vai ter que sair do papel sim. Tomara que ele realmente assuma isso aí como uma prioridade do Vasco daqui para frente. O estádio já acho mais complicado, né? Gostei da proposta, achei uma proposta legal de estádio, bacana que ele já tem ali uma maquete, todo um plano de como vai funcionar, contato ali com as construtoras, isso sinaliza que é um projeto que está avançado, mas eu acho complicado de, num primeiro momento, já conseguir tirar essa ideia do papel, né? Nem o Vasco, nem o país estão numa situação financeira tranquila, né?
Muito pelo contrário, é uma situação em que fica difícil você levantar investimentos, levantar até mesmo empréstimos, se for o caso, para conseguir investir o dinheiro necessário, por mais que seja uma reforma, meia reforma, vamos dizer assim, não vamos construir um estádio do zero aí, então não vai ser o mesmo custo de um estádio do Palmeiras, de um estádio do Grêmio, para ficar em alguns aí que subiram do zero. No caso de São Januário, seria mais uma reforma mesmo do que uma construção de um novo estádio, mas pelo que eu vi ali da maquete, mesmo assim, parece um projeto caro, entendeu? Então eu acho que num primeiro momento não sai ainda não. Talvez aí depois de 1, 2 anos, com a coisa entrando nos eixos, o Vasco crescendo, comece a se falar de tirar do papel. Agora, de imediato assim, Júlio Brandt ganhou agora em novembro, janeiro já começa a falar de reforma de São Januário, eu acho difícil. Até porque, por mais adiantado que esteja aí o projeto, sempre tem mais um monte de etapas, de fases, então até a gente começar a ver isso sair do papel mesmo, ó, leva tempo, leva tempo. O Alex Danta pergunta aqui, nós que somos de outros estados, nós vamos poder votar pela internet nas eleições da presidência do Vasco? Agora não, com certeza, né? Só quem for sócio proprietário do Vasco e tiver na cidade do Rio de Janeiro, né, poder ir ali em São Januário, é que vai votar. O único ponto de eleição deve ser mesmo em São Januário. Então, se na terça-feira, se não estiver ali pelos arredores de São Cristóvão, do bairro Vasco da Gama, vai ficar complicado de votar. A partir da próxima eleição, dependendo de quem vencer, aí pode ser que a coisa comece a mudar, né? Os 3 candidatos da oposição defendem que o sócio-torcedor possa voltar, a exercer o seu poder de voto. O Júlio Brandt já falou várias vezes de fazer a eleição acontecer pela internet, o que permitiria que até vascaínos no exterior pudessem votar na eleição do Vasco. O Campelo também já sinalizou que é a favor ao sócio-torcedor poder votar e do sócio-torcedor de fora do estado poder votar também. Até mesmo o Fernando Horta defende essa ideia. Para eleições fora do estado, ele está prometendo construir casas do Vasco em outras cidades do Brasil, onde o número de sócios do Vasco for grande, ele pretende construir essas casas do Vasco e aí, quando chegassem as eleições do Vasco, poderiam ter pontos de votação nessas casas do Vasco distribuídas ao redor do Brasil. É uma proposta interessante também. O Vascão Queridão, que é um canal do YouTube aqui do Júlio César, um canal sobre o Vasco também muito interessante, aconselho que visitem lá, pergunta aqui, você não acha que o Campelo estaria mais preparado para assumir o Vasco? Tendo em vista que o mesmo conhece de fato o que é o Vasco e suas peculiaridades financeiras? Júlio, eu não sei, assim, analisar por um aspecto só acho complicado, porque o Campelo viveu muito o Vasco ali, mas viveu na sua maior parte do tempo como médico, né, na comissão técnica. Depois chegou a ir para uns cargos mais administrativos lá, mas na área da saúde, não envolvido com o financeiro do Vasco, né? E se a gente vê aí o Otto Carvalho, que é do Conselho Financeiro, e o Fernando Horta, que era vice-presidente geral, falando que não tem noção dos números do Vasco, de tão fechado que é, que dirá um cara que estava ali no departamento médico, né? Então essa parte financeira aí, eu não sei até que ponto o Campelo conhece, não. Ele vai conhecer muito de Vasco, com certeza, né? Passou uma vida inteira lá, nos bastidores do clube, com certeza conhece os funcionários, conhece como funciona os esquemas ali, e isso é um ponto positivo a favor dele, que, por exemplo, o Brandt não tem, né? O conhecimento dele de Vasco ali, a vivência dele de Vasco, na maior parte da vida dele, foi mais como torcedor, né? Teve só agora, depois que ele foi eleito ali, parte do conselho, é que ele começou a viver mais esses bastidores do Vasco e viveu pouco. Os detratores dele falam, né? Falaram que ele aparecia pouco nas reuniões, mas para administrar ali, eu acho que me parece até melhor preparado do que o Campelo, porque é um cara que trabalhou em grandes multinacionais, tem contato com executivos de vários setores diferentes, então é um cara que entende mais essa parte administrativa. E por outro lado tem o Horta, que talvez não tenha esse conhecimento tanto da parte do futebol ali, porque nunca esteve muito envolvido no futebol do Vasco, também não vai ter expertise administrativa do Júlio Brandt, mas tem o conhecimento dos bastidores ali, é um cara que é sócio do Vasco há muito tempo, conhece todo mundo ali,
conhece muitos conselheiros e é uma galera que ainda tem uma influência muito grande na política do Vasco, então essa é a força dele. Então eu acho assim, não tem um candidato claramente melhor que o outro, cada um tem a sua qualidade, a sua desvantagem. O ideal seria mesmo, que a gente vem falando aqui, que todos se juntassem e cada um usasse aí a sua expertise em favor do Vasco, né? O que nem a gente já comentou aqui, infelizmente parece cada vez mais difícil de acontecer. O Moisés Silva quer saber aqui, o Júlio Brandt tem alguma chance de ser eleito? Alguma chance ele tem, mas é bem pequena, principalmente se não houver uma união, se não houver um apoio do Horta, um apoio do Campelo, o que parece que não vai acontecer, né? Sem isso acontecer, é difícil. Se eleger, é difícil. O Gessé Moura quer saber aqui, o Vasco consegue montar um elenco competitivo para a próxima temporada com a administração do Brandt? Eu acho que consegue. Do Brandt, do Campelo, do Horta. Acho que com o Eurico Miranda saindo, a gente teria mais chances de ter um time mais competitivo na próxima temporada por dois motivos. O primeiro é porque, mudando ali quem gerencia o Vasco, a gente poderia começar a ter um planejamento melhor, né? Porque a diretoria atual gosta muito de encher a boca que está fazendo milagre com o dinheiro que tem, porque está pagando dívida, porque isso, porque aquilo, mas essa desculpa não justifica a contratação de Diguinho, contratação de Jorge Henrique, de Júlio César, de Muriqui. Ah não, mas esses vieram de graça. Eles vieram de graça, não teve que pagar passe, mas teve que pagar salário, né? Vai juntando o salário desses caras. Será que se você organizasse ali melhor os rendimentos, mexesse seus pauzinhos, contatos, você não conseguia trazer alguém melhor do que esse bando de perna de pau, de veterano, de cara que estava encostado sem clube? Será que se você tivesse feito um planejamento melhor, você já não teria se preparado, por exemplo, para a saída do Luan e do Rodrigo no começo da temporada, e aí não ia precisar sair catando de um dia para o outro zagueiro para completar o elenco? Ah, trouxe o Paulão, trouxe o Breno, são bons zagueiros. Em que condição que trouxe, né? Porque quando você está na emergência, no sufoco, precisa de um zagueiro para amanhã, o cara te faz uma oferta, você tem que pagar, você tem que aceitar. Não dá para negociar, não dá para tentar baratear. Então, o primeiro ponto é esse. Com o dinheiro que o Vasco já tem, com o orçamento que o Vasco já tem, eu tenho a confiança de que se tivesse um cara mais profissional ali, um cara mais competente para administrar, para organizar, para planejar, a gente podia ter montado um time melhor. Fora isso, saindo o Eurico Miranda, que tem toda essa aura de atraso, de clube fechado, que não atrai investidores, é natural, principalmente no primeiro momento, que o Vasco se torne um clube mais atrativo para anunciantes. Porque pensa comigo aqui, quanto é que ganha por ano, quanto é que capta por ano de dinheiro, de investimento, de patrocinador, um Corinthians, um Flamengo da vida? Vamos dizer que eles tragam 10 mariolas de patrocínio anual. Quanto que o Vasco merece? No mínimo 10, né? Não, para não ser clubista, falar, se eles merecem 10, o Vasco merece 8, vai. No mínimo uns 8 ele merece, porque tá lá entre os grandes clubes, entre as maiores torcidas do Brasil. Então é nessa ordem de grandeza que está trabalhando. Quanto é que o Vasco recebe hoje? 4, 3 mariolas de investimento? Então, assim, o Vasco recebe muito menos do que ele tem potencial, do que a imagem dele permite, né? Entrando numa nova administração que passe para o mercado essa confiança de que o Vasco finalmente vai ser administrado como que se deve, vai ter a projeção que merece aí nos mercados, o cara vai pensar assim, pô, tem um clube ali, o Vasco, com o potencial do Vasco, agora sendo administrado para valer e que está ganhando 4 mariolas de patrocínio, quando ele devia estar ganhando 8. Vamos negociar com ele lá, vamos dar 6, vamos dar 7, vamos aproveitar para pegar ele na baixa aqui e aí conseguir valorizar nossa marca, fazer nossa propaganda, pagando até menos do que a gente vai pagar daqui no futuro, quando o clube estiver bem estruturado. Pode rolar esse tipo de pensamento aí dos anunciantes e eu acho que o Vasco pode atrair sim anunciantes para, se ainda não ganhar o que merece ganhar no futuro, pelo menos já conseguir ganhar mais do que está ganhando hoje com o Eurico Miranda. Com essas duas coisas, um pouco mais de dinheiro entrando no clube e uma administração que gaste melhor esse dinheiro que está sendo captado, eu acho que a gente dá para montar um time já bem competitivo para o ano que vem, sim. E para terminar, o Cleiton Santos pergunta aqui, o que você acha se o Eurico ganhar? Vai melhorar ou vai piorar? Vai piorar, né? Vai piorar. Na melhor das hipóteses, sendo otimista, vai continuar igual foi esse ano aí, né? Montar um timinho
que serve para ficar no meio da tabela, mas o mais provável é que até isso fique difícil. Então, eu acho que se Eurico se reelege, a situação do Vasco vai conseguir piorar. Beleza, galera? Então é isso. Respondi um bando de perguntas aqui de vocês sobre a eleição do Vasco da Gama. Espero que vocês tenham curtido. Se tiverem mais dúvidas sobre essa questão, outros temas, deixem aí nos comentários, hashtag Caixa Postal. Eu vou reunir aqui, vou me organizando e quando der eu respondo, porque tá grande. A Caixa Postal do Vasco tá lotada aí. Então esperem nos próximos dias mais vídeos comentando outros assuntos do Vasco. Para não perder, assina o canal, assina a notificação ali também para ficar sabendo quando tem vídeo novo e a gente vai se falando.